Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. Para o pessoal que está vindo pela primeira vez, antes da gente começar a preleção, a gente faz uma prece. Então, convido a todos que fechem os olhos, que a gente possa respirar profundamente, que a gente sinta a presença da espiritualidade nos envolvendo em fluidos de amor, de alegria, de bondade. E vamos agradecendo a esses irmãos por nos acolherem com tanto carinho. Trazemos à nossa mente a imagem serena e amorosa do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele pela sua chegada na Terra, por ter nos trazido a lei do amor e por nos envolver com tanto carinho, com tanto amor. E assim vamos solicitando a espiritualidade que derrame sobre nós os seus fluidos magnéticos, repletos de amor, para que possamos nos atentar ao Evangelho de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. O tema dessa noite, a gente vai falar sobre o Pai Nosso. Esse tema está relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. É o capítulo todo, né? Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre o item 2 e 3. E também no Livro dos Espíritos, nas questões 658 até a 662. Eu sempre falo que era bom, né, quem tiver o Evangelho, quem não tiver pode pegar na internet, pode comprar aqui, pode pegar emprestado ali na nossa livraria. Porque é bom a gente ler na íntegra, né, o que diz, porque são muitos pontos, né, que são abordados e a gente não consegue, no tempo que a gente tem aqui, poder citar, né, todos os itens que eles orientam a gente para fazer a preleção. Então, a gente vai falar da prece do Pai Nosso. A prece do Pai Nosso foi trazida por Jesus, né? É a única prece que foi ditada mesmo por Jesus. E ela foi... Jesus passou para a gente essa prece no Sermão do Monte, no Sermão da Montanha, né? Que é lindo, né? O Sermão da Montanha. E essa prece foi passada para todos nós no Sermão da Montanha. Quando Pedro, né, pergunta a Jesus como devemos orar. Né? Então, Jesus, antes de fazer a prece do Pai Nosso, ele dá algumas orientações, né, de como a gente pode... qual o preparo que a gente tem que ter, né, qual a nossa preocupação no momento de orar. Então, Jesus começa dizendo assim: tu, porém, quando orar, entra no teu quarto e, fechada a porta, ora ao teu Pai, que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Então, nessa época de Jesus, os judeus eles tinham muitas cerimônias, muitos rituais, né? Então, naquela época, o judaísmo era muito cheio de cerimônias, de rituais, e se sacrificavam até bichos, né? Dependendo da graça que você quisesse, ou da falta que você tivesse cometido. Então, era muito de símbolos e de rituais e cerimônias. Então, quando Jesus vem, ele traz para a gente um Deus mais próximo, né? Um Deus de amor, né? Um Deus que é Pai, um Deus que acolhe. Então, por isso que ele fala, que ele orienta aqui, que essa oração tem que ser feita com Deus e que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós temos que nos aproximar de Deus, ser íntimos de Deus, né? E não manter aquela distância como se Deus fosse, né, inatingível. Não, Deus está próximo de nós. Né? Então, ele traz o Deus para a nossa intimidade. Né? Então, ele orienta dessa forma. Então, você... né, vai no seu quarto, porque as pessoas não precisam saber que você está falando com Deus ou que você está
homenageando a Deus. Então, você traga Deus para dentro do seu quarto, né, para a sua intimidade, e converse com Deus na sua intimidade. Então, até tem uma música do Gilberto Gil, né, que ele fala: se eu quiser falar com Deus, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Né? Então, a gente, quando vai falar com Deus, a gente vai com as mãos vazias, porque a gente não vai trocar nada. A gente não troca com Deus. Né? A gente só se abre com Deus. E a gente tem que ter a alma nua, né? Porque Deus conhece a gente na nossa mais profunda intimidade, conhece a gente até mais do que a gente mesmo. Né? Então, a gente não precisa usar máscara ou fingir ou nada, né? Ou trocar qualquer coisa. Né? Porque Deus é o amor, na mais pura expressão do amor. Né? Então, quando ele também orienta a gente, que quando a gente for orar, que a gente não precisa falar muito, né? A gente não precisa de muitas palavras, a gente não precisa de repetições de coisas que não fazem, né? Que não está vindo do coração, né? Aquelas preces que a gente reza milhões de vezes. Não estou criticando quem faz isso, mas, né, muitas vezes a gente se perde no pensamento, né? Você já repetiu tantas vezes aquilo que a sua conexão já foi faz tempo. Você está só ali no mecânico. Então, assim, não é a quantidade de palavras, não é a dificuldade da palavra, a palavra difícil de se compreender, né? É o que sai do nosso coração para Deus. Então, a gente pode falar 5 frases, mas se for do nosso coração, ela vai chegar até Deus. Né? Ao passo que, às vezes, você falar milhões de palavras e tiver com sua cabeça em outro lugar, né? Deus não tá te ouvindo. Né? Você está só ali, né, falando. Então, ele fala sobre essas coisas. Né? Ele chama a gente para ter esse tipo de atenção, esse tipo de relação, né, com Deus. No Livro dos Espíritos, na pergunta 658, Kardec também pergunta aos espíritos se a prece é agradável a Deus. Então, eles respondem: a prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Deus. A prece do coração é preferível àquela que você pode ler, por mais bela que ela seja. Porque se você só lê com os lábios, né, e não tiver com o pensamento voltado para Deus, ela não vai ser agradável a Deus. Então, a prece é agradável a Deus quando é proferida com fé, com fervor e com sinceridade. Outra coisa que Jesus chama a atenção é, antes de orar, se tivermos alguma coisa contra alguém, nós devemos ir até essa pessoa, nos retratar com ela, né, e retornar para fazer a nossa oração. É lógico que Jesus, muitas vezes, ele escreve coisas que são simbólicas, né? Porque se a gente for esperar ter um coração puro para poder fazer a oração, a gente vai demorar um pouquinho para fazer, né? Porque a gente está longe de ter um coração puro, né? Então, o que ele quer dizer aqui é que a gente não pode esquecer que, quando a gente for orar, a gente também tem que buscar amenizar essas nossas diferenças. A gente tem que encontrar um caminho para perdoar, a gente tem que encontrar um caminho para se reconciliar com aquela pessoa. Né? A gente não pode simplesmente, eu odeio ela, acabou, ela não existe mais para mim. Não existe isso. Né? O nosso espírito, a nossa alma não esquece de nada. Né? Fica ali. Então, a gente sempre tem que buscar, né, uma forma da gente perdoar, da gente se reconciliar, da gente trazer, né, um sentimento melhor. É lógico que, às vezes, a gente não vai amar aquela pessoa como a gente ama outras, né? Mas a gente pode começar a dar o primeiro passo, né, de decidir que vai perdoar. Né? Porque o perdão também é uma decisão. Né? Porque se a gente tem que perdoar é porque a gente foi ofendida de alguma forma. Né? Então, aquilo doeu, aquilo marcou, mas então a gente precisa buscar um caminho, né, para conseguir perdoar aquela pessoa e se reconciliar com ela. Bom, então aí Jesus também diz, por fim, orai com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Esse evangelho, né, essa passagem do evangelho do fariseu e do publicano, diz o seguinte, que estava, né, o fariseu, que é o doutor da lei, né, aqueles que conhecem o Torá de cima a baixo, que, né, fazem todas
cumpre, né, todos os pedidos ali, os rituais, os cerimoniais da Torá. E então eles são os chamados doutores da lei, né? E os publicanos eram saduceus, que também é uma outra divisão do judaísmo, mas eles eram mais políticos do que religiosos, como os fariseus, e eles eram os cobradores de impostos. Então, os publicanos, eles não eram queridos nem pelos judeus, porque eles cobravam impostos dos judeus para pagar os romanos, e nem pelos romanos, que julgavam que eles eram traidores do próprio povo. Então, eles não eram bem vistos e nem queridos, né, por ninguém. Então, o fariseu está ali, né, dentro do templo, na frente do altar, e está ali dizendo, né, obrigada, meu Deus, por eu ser uma pessoa tão perfeita, né, por eu ser tão bom, por eu fazer o jejum, pagar o dízimo, né, não sou como os ladrões, não sou como esse publicano. Né, então, ele está ali se exaltando diante do altar para Deus. E o publicano está ali de cabeça baixa, né, batendo no peito e pedindo a misericórdia de Deus, porque ele é um pecador. Então, Jesus, né, no final desse evangelho, ele diz que aquele publicano voltou para casa perdoado, né, e o fariseu não. Então, porque ele, né, depois ele diz, os que se exaltam serão humilhados, e os que se humilham serão exaltados. Né? E todo o evangelho, quando fala de humildade, é diferente, às vezes, da forma como a gente vê a humildade. Né? Então, o que ele quer dizer assim, que a humildade é você reconhecer os seus próprios erros, né? Você reconhecer as suas próprias falhas, você saber que você é humano, né? E que você também falha. Então, que a gente não deve apontar o dedo para o outro, né, e se exaltar, né, numa qualidade que talvez a gente tenha e o outro não tem, porque certamente aquele outro vai ter uma qualidade que a gente não possui. Né? Então, nós estamos numa condição humana aqui na Terra, num planeta de provas e de expiações, e a gente está na mesma condição, todo mundo. Né? Eu tenho uma virtude que eu já alcancei, mesmo assim alcançar qualquer virtude 100% é muito difícil, né? Mas o outro tem outra virtude, eu tenho um defeito, o outro tem outro defeito, mas assim, a gente é tudo igual. Né? Então, a gente não deve apontar o dedo ou se julgar melhor do que o fulano ou ciclano, porque a gente tem uma qualidade que é melhor que os dos outros. Né? Então, essa é a humildade. Né? Então, a humildade consiste nisso, em reconhecer, né, as suas qualidades, mas também saber dos seus defeitos, né, e não julgar o outro pelos defeitos dele. Então, assim, né, a gente tem, né, reconhecer esses nossos defeitos e a gente não deve assim poupar. A gente não deve poupar a gente mesmo, né, de trilhar esse caminho em busca da nossa evolução espiritual. Né? Mesmo que e toda vez que a gente for se comparar com alguém, a gente não deve se comparar pelas nossas qualidades, mas se comparar pelos nossos defeitos. Né? Porque aí sim a gente vai estar dando um passo em direção à nossa evolução. Né? Porque cada vez que a gente compara, puxa, eu tenho esse defeito, aquela pessoa não tem, ou eu tenho o mesmo defeito que ela, então assim, é o primeiro passo, o reconhecimento dos nossos defeitos é o primeiro passo para a conquista da nossa virtude. Né? Porque a gente reconheceu que tem aquele defeito, aquela limitação. Então, a gente não deve poupar, não deve medir esforços, né, para a nossa evolução moral e espiritual. E aí tem uma frase da Madre Teresa que eu acho muito bonita. Uma frase não, é um pensamento, na verdade. Né, que ela diz assim, dê ao mundo o melhor de você. Mas isso pode não ser o suficiente. Dê o melhor de você a si mesmo. Veja você que, no final das contas, tudo é entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Então, às vezes, a gente se preocupa muito com o que as pessoas vão achar, mas a gente esquece que Deus espera de nós muito mais do que a gente tem feito. Né? Então, a gente precisa ter isso na nossa cabeça. As coisas, né? As nossas virtudes, os nossos defeitos, nós somos transparentes para Deus. Né? E é com Ele que a gente tem que se preocupar. Né? E se a gente se preocupar com Deus, a gente vai ser um ser humano melhor, né? Porque servir a Deus é servir ao próximo. Então, a gente vai conseguir aí né, evoluir um pouquinho mais rápido, talvez. Né? Bom, então, depois dessas orientações, né, que Jesus faz, ele faz a prece
do Pai Nosso, né, que é também chamada de oração dominical. Então, começando, né, a gente agora vamos falar um pouco sobre o Pai Nosso. Então, fazendo essa já ora o Pai Nosso, falo, nossa, faz tantos anos, desde que me conheço por gente, desde pequenininha, eu faço oração do Pai Nosso. Mas fazendo essa preleção e estudando um pouco mais, eu falei, nossa, o Pai Nosso, ele é na terceira pessoa. Né? Ele não é uma oração que a gente faz para nós mesmos, né? Quando eu estou orando. Porque a oração é Pai Nosso que estais no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente está fazendo para a humanidade. Então, quando Jesus começa a oração do Pai Nosso, que ele diz, Pai Nosso que está no céu, nesse momento, ele no Sermão da Montanha, com seus apóstolos, com todas as pessoas que lá estavam, ele se une a todos eles, ele se iguala a todos eles. Né? Ele tem a humildade de se juntar àquele povo, né? Que ele é o espírito de luz, né? Não era um espírito orgulhoso, não, era uma humildade em pessoa, mas ele se faz ali junto com todos, né? Mostrando que todos são irmãos, que todos são filhos de Deus igual, né? E que a humanidade, de fato, é uma grande família. Então, a primeira lição que ele dá, ele fala, Pai Nosso que estais no céu, né? Tendo todos nós como irmãos, né? Santificado seja o vosso nome. Deus é santificado por si mesmo, né? Então, na prece, nós expressamos somente o desejo de santificá-lo em nós próprios, né? Pelos nossos atos, pelas nossas virtudes e pelo nosso pensamento. Né? Então, assim, porque no final das contas, santificar a Deus é amar ao próximo e servir ao próximo. Né? Se a gente estiver fazendo, né, estiver trabalhando em favor, né, da gente, né, também, e do próximo, a gente está santificando a Deus. Venha a nós o vosso reino. O reino de Deus é o mundo onde todas as suas leis, que são feitas, né, plenas de sabedoria, de bondade, elas são cumpridas. Né? Então, aí é o reino de Deus. Isso ainda está um pouco distante de nós, né? Porque a gente vive aqui num planeta, né, ainda de provas e de expiações. A gente já está a caminho, né, de um mundo de regeneração. A gente já está mudando, né, para esse mundo que vai ter ainda um pouco de tristeza, um pouco de sofrimento, mas o bem vai prevalecer. Então, a gente está caminhando, né, o planeta está mudando, está amadurecendo como planeta. Mas, por enquanto, a gente ainda é de provas e expiações. Então, quando a gente, né, declara na prece, venha a nós o vosso reino, é o nosso propósito, né, de conquistar o reino de Deus em nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aí aqui é um pouco mais difícil, né? Então, né, aqui. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, é como a gente está, ou encarnado ou desencarnado. Né? Que a gente aceite a vontade do nosso Pai. Né? Que a gente aceite as coisas que acontecem na nossa vida. Não é a gente cruzar os braços e seja o que Deus quiser. Não, não é isso. Deus, a espiritualidade, eles estão o tempo todo, né, nos incentivando a buscar aquilo que nos faz feliz. Né? Mas existem coisas que acontecem na nossa vida que aconteceu, não tem o que fazer, né? É isso. E às vezes a gente não aceita, a gente fica ali se debatendo, né? A gente não aceita, mas não tem o que fazer, já foi, já aconteceu. Né? Então, enquanto a gente estiver ali, né, chorando, esperneando, se vitimizando e não entendendo, né, a gente vai continuar sofrendo por aquilo. Ao passo que quando a gente aceita, né, por mais difícil que seja, a gente já está apto a tomar uma decisão, a tomar um rumo, né, a tomar uma atitude, a mudar a nossa vida naquilo que precisa ser. Né? O não da vida é sempre um alerta, é sempre uma luzinha que acende, porque alguma coisa você tem que fazer. Né? Muitas vezes o que a gente deseja, a gente acha que é o melhor para nós, mas às vezes não é.
né? Muitas vezes, lá na frente, a gente vai falar, nossa, puxa, se tivesse acontecido aquilo naquele momento, eu não estaria aqui agora. Né? Então, às vezes, no momento que as coisas acontecem, a gente não entende. Né? Por egoísmo, por ilusão, né? Porque muitas vezes a gente se ilude que aquilo vai ser a melhor coisa e não é. Então, assim, a aceitação, né, é o primeiro passo para a nossa transformação. Né? Não é, e não é, e quando a gente, às vezes, eu já ouvi isso de pessoas, mas os espíritas aceitam tudo. Acho que. Não, às vezes você não tem o que fazer, né? Às vezes você tem que aceitar a morte de uma pessoa que você ama. Você vai fazer o quê? Não tem o que fazer, né? Ali naquele momento. Você pode orar, você pode, né? A gente que é espírita, né? As pessoas que acreditam em reencarnação, não, vai ter o plano espiritual, eu vou ver de novo, eu vou ter contato, né? O amor é uma ligação eterna, né? Ultrapassa o tempo, então é para sempre, né? Mas assim, naquele momento é duro, é difícil, né? Mas a gente tem que aceitar a vontade de Deus, né? Porque Ele sabe melhor do que a gente o que é bom para nós, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então, assim, a gente não deve ter uma preocupação excessiva em ter uma fortuna, né? Em ter muita matéria. A gente tem que pedir a Deus, que a gente pode pedir para Deus ter um emprego melhor, ter um salário melhor. Não é errado a gente ter uma casa confortável, não é errado a gente ter um carro, viajar. Nada disso, tudo isso é bom, é saudável. Né? Mas assim, a gente sacrificar a nossa vida familiar, não deixar de ver os amigos, trabalhar demais, se adoecer, né? Porque a gente quer, né, pelo poder, pelo trabalho, pelo dinheiro, isso não é saudável, né? Nem fisicamente, nem espiritualmente, né? A gente precisa dosar, né? A gente precisa ter equilíbrio, né? No trabalho, ter vida familiar, enfim, tudo é necessário para a gente, né? O ser humano ele precisa a gente precisa de muita coisa, né? E é através do trabalho, muitas coisas, inclusive coisas materiais, né? Então é através do trabalho que a gente também se desenvolve, é através do trabalho que o homem estuda, inventa, né? Se a gente olhar 100 anos atrás, a gente não tinha cura de tantas doenças, a gente não tinha zero tecnologia, né? Era tudo tão mais difícil, né? As nossas avós lavavam roupa no tanque, né? Então, quer dizer, a gente vê, né? Tudo isso todo esse desenvolvimento que acontece é à custa da nossa necessidade. A gente tem a necessidade e aí a gente quer suprir essa necessidade e aí a gente inventa coisas, né? A gente modifica, a gente evolui, né? Então, o trabalho é necessário, o dinheiro é necessário, mas viver é necessário e cuidar da nossa alma é fundamental, porque é ela que vai voltar, e vai voltar sem nada. Né? Tudo que a gente tem matéria vai ficar aqui. A gente vai levar o nosso conhecimento, né, e o bem que a gente fez. É isso que a gente leva para o plano espiritual. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E Jesus foi bastante sensível aqui, né? Porque é uma prece que a gente faz com Deus, mas esse momento é um momento de reflexão da prece, né? Porque perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. A gente tem perdoado aquele que nos tem ofendido? A gente está pedindo perdão na condição de também perdoar. Então, né, é um momento que a gente aqui pensa, falei aquilo, deixei de fazer aquilo, eu podia ter ficado quieta naquele momento, né, eu podia ter sido mais compreensiva naquele outro momento. Então, né, é um momento que a gente reflete. Né, aqui a gente... aqui Jesus convida, na verdade, ele está fazendo um convite para que a gente tenha a mesma atitude de misericórdia e de amor que a gente está pedindo para Deus. A gente está pedindo, me perdoa, né? Tenha misericórdia de mim, mas a gente tem. Então, cada vez que a gente orar ao Pai Nosso, né, a gente tem que fazer essa reflexão.
Não nos deixeis cair em tentação e livra-nos do mal. Enquanto a gente não evoluir, né, mais um pouco, né, derrotando a ignorância, conquistando virtudes morais cristãs, né, a gente não vai ficar livre das tentações do mundo inferior. Então, cabe a nós, né, melhorar a nossa, porque tudo é sintonia, né? Então, é lógico, a gente está na Terra, o nosso dia a dia não é fácil, né? A gente tem família, a gente tem trabalho. Então, é difícil a gente se manter numa sintonia, né, o tempo todo, bem, feliz, né? Só em contato com os espíritos de luz. Né? A gente o dia inteiro é para cima e para baixo. Né? Então, mas hoje a gente tem uma percepção maior, né, de que existe essa sintonia e de que existem os espíritos inferiores que ainda estão presos à Terra, que ainda necessitam da matéria, que ainda, né, muitas vezes, estão juntos de nós. Né? Então, a gente precisa manter a nossa sintonia conectada, né, com Deus, com os espíritos superiores. Né? De que maneira? Né? Prece é uma maneira, passe é uma maneira, mas principalmente o nosso pensamento. Né? Não ter pensamentos ruins, pensamentos, né, quando a coisa começar a deixar a gente meio para baixo, a gente, né, entender e perceber isso e, né, elevar através da prece, né, lutar contra os nossos vícios. Né? A gente tem vícios. Né? A gente, não é só cigarro, droga, bebida, não é só isso. Né? A gente tem outros vícios. A gente tem vício de compra, a gente tem vício de comer chocolate, a gente tem vício. Né? A gente tem aquelas coisas que a gente, não vivo sem. Né? Um dia a gente vai ter que viver sem. Né? Então a gente precisa, né, ir entendendo essa nossa necessidade. Né? Não é sentindo culpa, não é, porque a culpa não leva a gente a nada. A culpa só nos martiriza, só põe a gente para baixo e deixa a gente estacionado ali, sentindo culpa. Então, a culpa não é bom. A gente tem que compreender, se entender. Né? A gente tem que... Por que eu preciso disso? Por que eu faço isso? Para a gente poder, né, ir eliminando aos poucos, com a ajuda de Deus, com a ajuda dos espíritos, a gente ir se libertando, né, desses nossos vícios de pensamento, vícios materiais e vícios mentais também que a gente tem. Né? Então, assim, Deus, ele vai nos livrar do mal. Ele nos livra do mal. Né? Olha quantas oportunidades, há quantos centenas de anos a gente está reencarnando. A gente já está reencarnando há muito tempo. Né? Então, quer dizer, a gente precisa... ir por nossas pernas, né? Então Deus nos dá a oportunidade, nos deu a inteligência, nos deu esse universo, esse planeta tão maravilhoso. Então a gente tem tudo para ser feliz, né? Então a gente precisa também fazer a nossa parte. Bom, então para terminar agora, eu vou pedir para vocês, eu peguei uma prece aqui, é uma prece bem simples, bem curtinha. É do livro Pai Nosso, que foi psicografado por Chico Xavier. É de um espírito de luz que gosta muito de criança. É um livro inteirinho da Meimei, ditado por ela, né, pelo espírito dela para Chico Xavier, que fala só da oração do Pai Nosso. É um livro pequeno, mas é um livro muito, muito bonito. Tem muitas histórias. Eu não conhecia também, conheci por causa da preleção aqui. Então, eu convido a todos agora que possam fechar os olhos, que a gente possa, nessa oração, pedir essa orientação, né? A gente possa se conectar, então, aqui agora com o nosso Pai, né? E pedir a Ele: Senhor, ensina-nos a ofertar-te o coração puro e o pensamento elevado na oração. Ajuda-nos a pedir em teu nome, para que a força de nossos desejos não perturbe a execução de teus desígnios. Ampara-nos, a fim de que o nosso sentimento se harmonize com a tua vontade e que possamos, cada dia, ser instrumentos vivos e operosos da paz e do amor, do aperfeiçoamento e da alegria,
de acordo com a tua lei. Assim seja. Agora, com os nossos corações alegres, amorosos, vamos fazer as nossas vibrações, vibrando por todos os mundos criados por nosso Pai, vibrando por todas as suas criaturas, encarnadas e desencarnadas, direcionando as nossas vibrações amorosas a todos os nossos irmãos que sofrem e que passam por momentos difíceis. Vamos vibrando amorosamente por todos os lares do mundo, em especial pelos lares onde há infelicidade e dor, onde falta o pão do corpo e também o pão da alma. Vamos vibrando amorosamente pelos doentes do corpo, da alma, da mente, por todos os encarcerados, física, espiritual e mentalmente. Vibrando por todos aqueles que governam, pelos que detêm o poder, as fortunas, para que as suas decisões sejam sempre a favor daqueles que mais necessitam, para que tenhamos um mundo mais justo, mais humano e mais feliz. Vibremos amorosamente por todos aqueles que lutam pelo bem, pela justiça e pela verdade. Vibremos amorosamente pelas religiões que cumprem o papel de religar o coração do homem ao coração de Deus, o nosso Pai, levando aos seus corações a paz e a esperança. Vibremos amorosamente por essa casa que nos acolhe, que nos dá a oportunidade do estudo do Evangelho. E vibremos por todos os trabalhos materiais e espirituais que aqui são realizados. Vibremos amorosamente por todos aqueles que amamos, mas vibremos em especial por aqueles que ainda não aprendemos a amar. Vibremos amorosamente pelos nossos lares e vibremos amorosamente por nós mesmos, pedindo a Jesus que nos acompanhe, que esteja dentro de nós, do nosso coração, e que nos ilumine com suas palavras do Evangelho. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.